Exemplo, encontre o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta abaixo. Então, aqui no gráfico, eu tenho uma reta, e essa reta está passando por dois pontos. Pelo ponto A, onde a coordenada do ponto A é x de A, y de A, e pelo ponto B, onde a coordenada do ponto B é x de B e y de B. Observe que se eu traçar uma reta paralela ao eixo x sobre o ponto A, eu vou formar um triângulo retângulo, tá? Lembrando, se é um triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais, hipotenusa e catetos, tá? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados são chamados de cateto. Agora, o coeficiente angular é a tangente formada pelo ângulo do lado paralelo do triângulo retângulo ao eixo x até a reta. Então, o coeficiente angular vai ser a tangente de θ. Para a gente encontrar a tangente de θ, eu preciso encontrar o cateto oposto. E o cateto oposto é a distância de y de A até y de B, ou seja, y de B menos y de A, e preciso também do cateto adjacente de θ, que o cateto adjacente vai ser a distância de x de A até x de B, ou seja, x de B menos x de A. Δx e ΔY, ele representa justamente essa distância. Delta é variação, diferença. Então, a variação do x e a variação do y. Então, bora lá. A tangente de θ é o cateto oposto a θ dividido pelo cateto adjacente a θ. E a gente sabe que o cateto oposto a θ é ΔY e o cateto adjacente a θ é Δx. Δy é y de B menos y de A e Δx, x de B menos x de A. Tangente é o coeficiente angular. O coeficiente angular vamos representar a partir de agora sempre pela letra m, pois o coeficiente angular é y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Portanto, gente, para eu encontrar o coeficiente angular, eu preciso de dois pontos sobre a reta, que a reta está representando. Joinha. E o coeficiente linear? O coeficiente linear é a ordenada. É a ordenada onde a reta está cortando o eixo y. Nesse caso aqui, n é a representação do coeficiente angular. N vai ser igual a b. Joinha. Exemplo. Dado o gráfico abaixo, determine o coeficiente angular e o coeficiente linear. Gente, a reta é a representação gráfica de uma função do primeiro grau, tá? Para a gente achar o coeficiente angular, eu preciso apenas de dois pontos. Esses pontos têm que estar sobre o gráfico, sobre a reta. Eu escolho dois pontos. Aqui eu escolhi o ponto 3 e 0 e o ponto 1 e 2, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar a relação que a gente viu no slide anterior e vamos substituir. M é igual a y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Pessoal, é só substituição. Vamos lá. Quem é y de B? Y de B é 2. Quem é y de A? 0. Quem é x de B? 1. Quem é x de A? 3. Eu vou pegar e vou substituir. Agora eu vou resolver aqui, ó. 2 menos 0, 2. 1 menos 3, menos 2. Faço o joguinho de sinal, mais com menos, menos. 2 dividido por 2, menos 1. Agora, e o coeficiente linear, professor? O coeficiente linear é o valor da ordenada onde o gráfico está cortando o eixo y. Então, quem é n? N é 3. Joinha. Exemplo. A função LV igual a 5V menos 3.000 relaciona o lucro em reais que um posto de combustível tem com a venda de V em litros de gasolina. Quantos litros de gasolina o posto tem que vender para que não tenha lucro e nem prejuízo? Antes de começar a resolver a questão, eu quero chamar a atenção de vocês. LV é a mesma coisa do que Y, tá? Então, essa letra
o que quer que seja, que esteja aqui no primeiro membro, no gráfico vai estar sendo representado no eixo Y. E a outra letra que está no outro lado vai estar sendo representada no eixo X. Joinha. Estou chamando a atenção para a gente poder entender. Porque para não ter lucro nem prejuízo, eu tenho que saber que é onde a reta vai cortar o eixo X. Se ele está cortando o eixo X, significa dizer que a altura é zero. Ou seja, Y é zero. Quem é Y aqui? É LV. Então ele está dizendo que LV tem que ser igual a zero. Aí eu vou para a função e vou substituir. Onde tiver LV, eu vou substituir por zero. Aí chegamos numa equação. Olha, a função virou uma equação do primeiro grau. E essa equação do primeiro grau tem apenas um valor desconhecido, então dá para resolver. O 3.000 está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, adicionando. Agora, para encontrar o valor de V, o 5 tem que mudar de lado também. E o 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ou seja, eu tenho que vender 600 litros de combustível. Eu tenho que vender exatamente 600 litros. Se eu vendo 600 litros, eu nem tenho lucro, nem prejuízo. Joinha. Gráfico. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta oblíqua em relação aos eixos x e y. Então, ela não pode ser nem paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y. Se isso acontece, não é uma função do primeiro grau. Joinha. Para determinar uma reta, é necessário apenas de 2 pontos e a reta ela pode ser crescente ou decrescente. Reta crescente. Vamos fazer uma análise aqui desse gráfico. No eixo x, o eixo x está indicando o tempo. O eixo y está indicando a temperatura. Eu tenho aqui uma reta oblíqua. Então, eu tenho certeza que essa reta é uma função do primeiro grau. E as soluções para esta função, olha o que ela me indica. Quando o tempo for zero, eu vou ter uma temperatura de 30 graus. Quando o tempo for de 1 minuto, eu vou ter uma temperatura de 40 graus. Quando o tempo for de 2 minutos, eu vou ter uma temperatura de 50. Ou seja, está aumentando o tempo e, consequentemente, está aumentando a temperatura. Então, eu posso afirmar que essa reta ela é crescente, porque quando está aumentando uma grandeza, a outra também está aumentando. Então, se a reta é crescente, significa dizer que o A é maior do que zero. O A, gente, é a constante que está lá na representação de uma função de primeiro grau. Como é que a gente representa uma função de primeiro grau? Y é igual a x mais b. Então, o A é o número que está multiplicando a grandeza x. Joinha. Reta decrescente. Olha só, mesma representação para os eixos. Para o eixo y, está indicando a temperatura, e para o eixo x, está indicando o tempo. Agora, vamos ver com as soluções. Primeira solução, 0 e 30. Tempo 0, temperatura 30. Tempo 1, temperatura 20. Tempo 2, temperatura 10. O que é que está acontecendo aqui com essas duas grandezas? Uma está aumentando e a outra está diminuindo. O tempo está aumentando e a temperatura está diminuindo. Uma aumentando e a outra diminuindo, diz que a reta ela é decrescente. Se ela é decrescente, significa dizer que o A é negativo. A tem que ser menor do que zero. Joinha. Exemplo. Quais as leis que representam a função do primeiro grau? Classifique-as em crescente ou decrescente. Primeiro vamos verificar. O item A ela é de primeiro grau. Vamos identificar o grau de cada termo. 1, 1 e 0. Então, ela é do primeiro grau. Ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por quê? O A é igual a 1. Se o A é igual a 1, o A é positivo. No item B, é uma função do primeiro grau. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 0. Então, prevalece o maior. É uma função do primeiro grau. É crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? Porque o A é negativo. Quem é o A aqui? Menos 5. A menor do que 0, função decrescente. Então, sim, é uma função decrescente. O item C, y é igual a x ao quadrado menos 3x. 1, 2 e 1. Prevalece o do maior. É uma função de primeiro grau? Não. Não é, pois não é uma função afim. Y igual a 4x. 1 e 1. É do primeiro grau.
É crescente ou decrescente? Ela é decrescente, porque o A é menos 4, o A é negativo. Y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Grau 1, grau 2, grau 1, grau 0. Prevalece o maior, não é uma função do primeiro grau, pois não é uma função. Y igual a 2 menos x ao quadrado. É do primeiro grau? É grau 1, grau 0 e grau 1. Quem é aqui, gente? Menos 1. Portanto, eu tenho aqui uma função do primeiro grau e decrescente. Joinha. Exemplo. Esboce o gráfico de cada uma das funções dadas a seguir no sistema cartesiano. Item A, f de x igual a menos x mais 2. Item B, g de x igual a 3x mais 7. E item C, f de x igual a menos 2. Gente, no item A, eu tenho uma função do primeiro grau. E olhando para a função, eu tenho certeza que a reta, a representação dela no plano cartesiano, é decrescente, porque o A é negativo, A é menos 1. Se eu quero construir o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso apenas de 2 pontos. 2 pontos quaisquer, que sejam solução dela. Então, eu vou adotar um valor para x. Para x igual a 0. Vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou substituir por 0. Y é 2. Então, o par ordenado, o primeiro ponto da minha reta, seria 0 e 2. Agora, eu vou locar o ponto 0 e 2 no plano cartesiano, sempre partindo da origem. Se é 0, não tem distância, e eu vou subir até 2. Vamos agora encontrar um segundo ponto. Eu escolhi para x igual a menos 1. Pode ser qualquer número. Substitui na função, tá? E menos com menos mais. Ou seja, quando x for menos 1, y é 4. Então, meu segundo ponto, menos 1 e 4. Vamos locar lá no plano cartesiano. Agora, eu traço a reta. Joinha. Item B. No item B, a função ela é crescente, porque o A é positivo. Tá? Então, eu, da mesma forma, vou escolher valores ou para x ou para y. Para y igual a 4, vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver y, eu vou substituir por 4. Agora, como eu quero encontrar x, separa o que eu quero encontrar para um lado e o que eu não quero para o outro. Então, passei o 7 para o outro lado. Ficou 4 menos 7 igual a 3x. Menos 3 é igual a 3x. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, meu primeiro ponto para esta função vai ser menos 1 e 4. Vou marcar lá no plano cartesiano. Vou sair da origem, vou até o menos 1 e vou subir até o 4. Agora, vamos encontrar o segundo ponto. E para encontrar o segundo ponto, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou adotar um valor para x ou para y. Nesse caso aqui, eu escolhi para x. Para x igual a menos 2. Vou pegar a função, g de x, e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar menos 2. E vamos agora resolver. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Então, quando x for menos 2, y vai ser menos 4. Vamos locar o segundo ponto e vamos traçar a reta. Como o A é positivo, eu tenho uma reta crescente. Joinha. O item C, nós temos uma função constante. Então, não importa qual seja o valor que eu adote para x, o y vai ser o mesmo. Então, para x igual a 4, pego a função e vou substituir. F de 4 é menos 2. Então, o ponto seria 4 menos 2. Loquei o ponto. Para x igual a menos 2, então vai ficar, pego a função e vou substituir. F de menos 2 igual a menos 2. Então, menos 2 menos 2. Observe que a função constante sempre é paralela ao eixo x. Joinha. Exemplo. Suponha que certo fenômeno possa ser modelado pela função h, representada por h de x. Para x menor do que menos 1, h de x é igual a menos x menos 4. Para x maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 3, h de x é igual a 2x menos 1. Para x maior do que 3, h de x é igual a 5. Construa o gráfico dessa função. Vamos começar com a primeira condição, quando x tem que ser menor do que menos 1. Então, se ele tem que ser menor do que menos 1, eu tenho que compreender que a função h de x é igual a menos x menos 4.
eu preciso encontrar dois pontos onde as abscissas desses dois pontos sejam menores do que menos 1. Então, vou começar para x igual a menos 2. Vou pegar a função h de x e vou substituir. E aí, vamos resolver. Menos com menos, mais. Então, h de menos 2 é 2 menos 4. 2 menos 4, menos 2. Então, quando x for menos 2, y é menos 2. Para x igual a menos 3. Vou pegar a função h de x e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar menos 3. Venho aqui e faço menos com menos, mais. Então, h de menos 3 é igual a 3 menos 4. h de menos 3 é igual a menos 1. Lembre que quando a gente não está resolvendo, gente, a gente repete. Então, meu segundo ponto vai ser menos 3 e menos 1. Vou para a segunda condição, ou seja, quando x é maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual a 3. Quando eu tenho um intervalo de até, eu vou trabalhar com os extremos. Lembrando também que a função aqui, h de x, é igual a 2x menos 1. Tá? Então, para x igual a menos 1, eu venho para a função. Minha função agora é h de x igual a 2x menos 1. E substituo. Onde tiver x, eu vou colocar menos 1. Vamos lá. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, h de menos 1 é igual a menos 2 com menos 1. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, meu primeiro ponto para a segunda condição, quando x for menos 1, y é menos 3. Para x igual a 3, vou para a função h de x e vou substituir. Onde tiver x, vamos substituir por 3. Então, vai ficar h de 3 é igual a 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Então, quando x for 3, y é 5. Joinha. Vamos para a terceira condição. Lembrando também que na terceira condição, h de x é igual a 5. Então, x igual a 4. Vou para a função e vou substituir. Onde tiver x, vou colocar 4. Então, h de 4 é igual a 5. Ou seja, quando x for 4, y é 5. Para x igual a 5, vou lá e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar 5. Então, h de 5 é igual a 5. Quando x for 5, y é 5. Meu segundo ponto. Vamos agora, gente, pegar esses pontos de acordo com as suas condições. A primeira condição foi para x menor do que menos 1. Quando foi x menor do que menos 1, nós encontramos menos 2 e menos 2 e menos 3 e menos 1. Vamos deslocar esses pontos. Tá? Já marquei lá. Traço a reta. Agora, vamos para a segunda condição. Na segunda condição, meus dois pontos foram esses. Vamos marcar. Eu traço a reta. Vamos para a terceira condição. Os pontos encontrados na terceira condição foram esses. Vamos locar e vamos traçar. Joinha.